vídeo eu vou te mostrar quais são os itens básicos para você iniciar a sua saboaria artesanal terapêutica gastando o mínimo possível. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar exatamente quanto que eu gastei para comprar esses itens básicos e também para comprar a matéria-prima para já iniciar fazendo 4 kg de sabonete artesanal. Olá, saboeiros! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Antes então de darmos início à nossa lista de compras, eu vou fazer algumas observações sobre ela. Nós vamos considerar somente a produção de sabonetes artesanais sem agregar a princípio outros produtos. Vamos considerar também que nós vamos fazer uma produção inicial de 4 kg de base glicerinada, o que rende 4 kg de sabonete a aproximadamente 40 sabonetes de 100 gramas. E vamos incluir também os materiais, utensílios e acessórios básicos para você iniciar a sua produção, mas que você vai precisar comprar uma vez só, vai ser só nessa primeira compra, porque depois você vai continuar utilizando nas suas próximas produções. E vamos considerar que você já tem aí em casa alguns itens básicos, como faca sem fio, colher, colherinha, talvez até a tábua de corte. E é sempre bom lembrar que mesmo que você tenha em casa algum dos utensílios e acessórios necessários, eles deverão ser retirados e permanecer somente na saboaria. Não dá para depois de você utilizar na saboaria trazer de novo para a cozinha. Então você tem que ter em mente que esse é um item que você não vai mais poder usar na cozinha, ele vai ficar para a saboaria. Então agora eu vou te mostrar quais são esses itens básicos. Com esses itens você já é capaz de iniciar a sua primeira produção, do seu primeiro lote de sabonete. Então o primeiro equipamento que eu acho muito importante para quem quer trabalhar na saboaria de forma profissional é ter um fogão elétrico com controle de temperatura. Então esse aqui é o meu fogão elétrico, tá? Ele é um fogão que tem o controle de temperatura, que é muito importante pra gente que derrete a base glicerinada, que a base glicerinada ela deve ser derretida com a mínima temperatura possível. Então bem devagar para a base derreter bem uniforme e os líquidos que estão dentro dela não evaporar com tanta rapidez e ela ficar aquela base grossa, difícil de trabalhar. Então por isso que existe toda uma ciência na hora de derreter a base. E este fogãozinho, na minha opinião, é o mais adequado que existe, pois ele tem essa chapa blindada que faz com que você tenha mais segurança na hora da produção, porque se cair alguma coisa ali, a gente trabalha com coisas inflamáveis e aí o risco de pegar fogo é bem menor. Outra coisa é o controle de temperatura, que como eu te falei, é muito importante na hora do derretimento da base e na qualidade do produto final. Esse fogãozinho é um investimento que eu considero relativamente barato, porém dentro dos itens da saboaria seria o mais caro. Ele sai em torno de uns 100 reais, mas é um equipamento que você vai ter aí por longos e longos anos, vai ter pela vida inteira até. E o meu primeiro modelo de fogão durou nada mais, nada menos do que 8 anos. Esse aqui é um novo modelo que quando eu iniciei nem tinha assim desse jeito aqui, mas eu já estou trabalhando mais de ano com ele e estou muito satisfeita. Então esse fogão é um equipamento que eu super recomendo. Muitas pessoas perguntam, dá para fazer no fogão de casa, dá para fazer em banho-maria, dá para fazer no micro-ondas? Olha, eu realmente não recomendo. Micro-ondas nem pensar. O banho-maria, ele é assim um procedimento até aceitável, porém ele tem muitos problemas que podem acontecer durante o derretimento da base. E mesmo sendo banho-maria, às vezes pode passar do ponto a nossa base e entra água para dentro, enfim. É um método assim bem caseirão mesmo, para quem aí tá só experimentando e fazendo produção para si mesmo. Mas se você pretende fazer disso um negócio, o fogão elétrico realmente é um item essencial. Outro item que eu coloquei nessa lista é um becker medidor de 250 ml. Porque com 250 ml você consegue medir várias coisas. Aqui, claro, eu já sou uma saboeira mais antiga, a gente vai comprando vários beckers, tá?
Então eu tenho de plástico, tenho com uma graduação assim mais colorida, que é mais fácil da gente visualizar. Tem aqueles copos que você encontra facilmente nessas lojas que vendem coisas para casa. Então esses copos medidores de medir leite, farinha, também é válido, ele é um Becker. Sempre que tiver o biquinho, dê preferência, tá? Fica melhor, por exemplo, esse aqui não tem o biquinho, então eu uso ele só para misturar alguma coisa. Tem essa jarrinha aqui, essa jarrinha também é bem legal. Ela tem um bico prolongado, alongado, então algumas coisas que a gente precisa um pouquinho mais de distância, ela ajuda. Então, para iniciar, um Becker de 250, esse aqui é de 100 ml. Ó, esse aqui é de 200. Eu acho que eu não tenho um de 250. Ó, esse aqui é 250, tá? Esses aqui são Beckers de vidro. Eu comprei no Mercado Livre aproximadamente R$80 um kit, sendo que vem 2 de 200 ml, mais esse aqui de 250 e vem uns pequenininhos, ó. Esses pequenininhos aqui são super úteis. Ó, vem 2 de 100 ml e veio também um bastão de vidro, que gostei bastante de usar, e vem essa aqui, que é uma provetinha de vidro também, ó. E aí tem todas essas outras opções de plástico, essas canecas aqui da Marinex, que também é fácil de encontrar em todos os lugares. Esse utensílio é muito importante porque a gente sempre vai ter líquidos para medir, para colocar dentro do sabonete. Outro item fundamental é a nossa caneca esmaltada. Eu tenho essa caneca aqui, que ela tem 1,7 litros, se não me engano. Eu tinha logo no início uma de 1 litro, mas como a gente trabalha geralmente com 1 quilo de base, ele vai ficar transbordando, então não é seguro trabalhar assim, é desconfortável. Então eu recomendo que você sempre compre uma panela, uma leiteira acima de 1 litro. 1,5 litro, 1,6 litro já é bem legal. Eu tenho essa aqui há bastante tempo, também comprei na minha cidade, numa loja de coisas para casa. E as leiteiras esmaltadas, elas são bem utilizadas na saboaria, porque elas não deixam resíduos no nosso sabonete e elas não reagem com os ingredientes do sabonete. Então é um item também que, se você cuidar, não deixar cair no chão, ela vai durar assim anos e anos. Se você não encontrar a caneca esmaltada ou uma panelinha esmaltada, a outra opção que eu te indico seria as panelas de inox. De preferência de fundo triplo, tá? Porque assim o calor não vai ser tão agressivo na sua glicerina. Então, panelas de inox com boa qualidade. Jamais utilize alumínio, tá? Alumínio reage com alguns ingredientes e ele acaba, então, indo junto com os ingredientes e não é isso que a gente quer. Então, ou panela de inox ou panela esmaltada, uma leiteirinha esmaltada. Assim como no Becker, um bico é sempre bom, ajuda bastante a gente na hora da produção, na hora de direcionar a glicerina ali e não derramar para onde a gente não quer. Eu considero esse um dos utensílios mais importantes dentro da saboaria, onde a gente tem que ter bastante atenção e cuidar na qualidade, e por isso este é um investimento um pouco mais caro. Você vai encontrar às vezes panelinha esmaltada, bem baratinha por aí, mas elas são fininhas, elas não têm qualidade. É muito importante que seja panelas, leiteiras esmaltadas ou então de aço inox, mas de boa qualidade, porque são itens bem duráveis, vai durar muito tempo na sua saboaria e são fundamentais para a produção dos sabonetes. E outro item fundamental é a espátula. Essas espátulas de silicone, elas são ideais para a gente utilizar na saboaria porque elas aproveitam bem o restinho da glicerina que vai ficar nos cantinhos da panela. A gente chama a espátula de pão duro porque ela raspa bem. Então eu indico que você compre, você vai ver que também esse é meio que um vício, a gente acaba comprando várias espátulas, né? Então eu tenho várias espátulas. Outro item que eu não considero básico, né? Nem está nessa lista básica, mas acredito que é bem baratinho, você já deve ter em casa, vai encontrar facilmente, que é um fouet. O fouet a gente utiliza quando quer dar um aspecto mais areado no nosso sabonete. Então a gente utiliza o fouet. Apenas uma espátula dessa já é suficiente para você iniciar a sua produção. Você não precisa ter uma coleção de espátulas e nem precisa ter o fouet logo no início. Apenas uma dessa aqui
já tá suficiente. Esse é um item que eu não adicionei na lista básica, porque eu acredito que muitas pessoas devem ter em casa. Colheres, tá? Colheres grandes, colheres de sopa, colheres com um cabo maior. Essa aqui é uma faca fundamental pra gente utilizar na saboaria. Essa minha aqui é bem antiga, ó, ela não tem fio e ela tem que ser sem fio. Então esses são itens que eu nem coloquei nessa primeira compra porque muitas pessoas já têm em casa. Outro item que eu achei que deveria incluir na nossa lista de compras é a forma. Eu sei que na saboaria assim tem uma infinidade de moldes, moldes de silicone, moldes de acetato, moldes de tudo que é formato que você possa imaginar. Porém, como o meu nicho é a saboaria terapêutica, o sabonete feito na forma de madeira é o meu preferido. Então eu tenho uma infinidade de moldes que eu comprei no início, mas a forma que eu realmente mais uso é essa aqui. E essa é uma forma que você encontra muito barato, é uma das mais baratas que tem. E ela te dá uma possibilidade de você trabalhar com 1 kg de sabonete, fazer umas barras mais padronizadas e também o que eu gosto muito nela é que ela nos dá 2 opções de sabonetes. Você pode fazer um sabonete mais rústico utilizando o plástico, né? Um saco, esse aqui é um saquinho de alimentos que a gente compra nos supermercados para congelar alimentos, para guardar restinhos de comida. E esse saquinho aqui, eu utilizo ele dentro da forma, assim. Aí, claro, na hora de colocar o sabonete eu ajeito bem direitinho aqui, coloco um elástico para ele firmar no lugar. Então, quando eu utilizo a forma desta forma, assim, com plástico, eu tenho uma barra mais rústica, mais ou menos como essa aqui de açafrão e canela, ó, que eu vou colocar ela no detalhe aqui para você ver como que fica o detalhe da barra mais rústica. Agora, se você gosta de uma barra assim, mais certinha, como essa aqui, por exemplo, que ela fica bem retinha em todos os lados, daí a gente utiliza o papel manteiga, aquele papel que a gente compra também nos supermercados, e aí a gente forra a nossa forma com o papel manteiga, arruma bem direitinho, e ele vai ficar um sabonete bem certinho. Então, na minha opinião, uma forma de madeira é essencial para qualquer saboaria, principalmente para quem está iniciando, porque dá essas possibilidades de trabalhar de várias formas com o sabonete e fazer essas barras mais padronizadas que são melhores para cortar e até para vender, pois os moldes de silicone são um pouco mais caros e eles cabem pouca glicerina, então comprar um só não vai adiantar, você vai ter que comprar vários daquele mesmo desenho para poder usar meio quilo ou 1 quilo de glicerina. Então acho mais dispendioso para o início, por isso a minha indicação é a forma de madeira. E agora vamos para o nosso último utensílio básico, uma tábua de corte de vidro, tá? Eu indico que seja de vidro. Essa aqui é a tábua de carne também normal que você vai encontrar no supermercado, vai encontrar nos atacados, lojas para coisas de casa. Eu indico a tábua de vidro porque a tábua de vidro ela é mais fácil de higienizar, a gente consegue passar o álcool, ela não fica arranhada. Quando a tábua de madeira tem aquelas ranhuras, ali se proliferam bactérias, fungos. A tábua de madeira também pode mofar. Então, o melhor material para a gente utilizar na saboaria é uma tábua de vidro. Então, a gente pega essas tábuas de carne para fazer o corte do sabonete depois que ele está pronto, para manipular a matéria-prima aqui em cima, cortar a base glicerinada para colocar na panelinha, ou seja, é um utensílio que você vai usar no seu dia a dia. Quem tem em casa, por exemplo, um quadradinho de porcelanato, também pode utilizar o porcelanato, que ele também não vai largar resíduos. Outra opção, além do porcelanato, a tábua de vidro, é se a sua bancada for de granito, de mármore. Aí também pode fazer ali, que também é um material que não deixa resíduos e pode ser muito bem higienizado. Então agora vamos dar início à nossa lista básica de compras para produzir esses 4 kg de sabonete. Então o nosso item básico, que sem ele não tem sabonete nenhum, é a nossa base glicerinada, tá? A gente pode utilizar tanto a base glicerinada branca quanto uma base glicerinada transparente. Daí depende do efeito que você vai querer dar no sabonete. A composição delas é praticamente a mesma coisa. Você também pode optar entre
utilizar uma base tradicional, que vai gordura animal misturada com gordura vegetal, ou uma base 100% vegetal, que é feita a partir somente de óleos vegetais, e aí você pode adequar ela tanto para o nicho vegano quanto para o nicho natural. Essa aqui é uma base de uma outra marca, você pode comprar a marca que você quiser. Aqui eu tenho uma base da Nossa Terra, essa aqui é uma base da V&G, tem as bases do Peter Paiva e tem outras marcas de base por aí. Mas basicamente você vai comprar 4 kg de base glicerinada. Eu utilizo muito mais a base glicerinada branca, porque eu gosto de fazer sabonetes com o aspecto da base glicerinada branca, aquele mais opaco. Mas então você pode comprar a transparente também. Se você está bem no início, eu indico que você compre 3 brancas e uma transparente, ou então 2 transparentes e 2 brancas. E só lembrando que é a base glicerinada que vai formar o nosso sabonete. Ela é nada mais nada menos do que um sabonete puro, neutro, né? Onde nós vamos adicionar as propriedades, cheiro, cor, os extratos, as ervas, tudo que a gente vai utilizar dentro do sabonete. Outra matéria-prima que você vai precisar são os corantes. Eu utilizo corante cosmético à base d'água. São corantes bem fraquinhos, no sentido de não serem sintéticos demais, mas eles dão uma boa cor. Mas é muito importante que você compre corantes de boa qualidade. Esse meu aqui eu comprei no Peter Paiva e eles, depois do sabonete pronto, ele não desbota. Corantes de má qualidade, depois que passa um tempo, o sabonete começa a desbotar, perde a cor, altera a cor. Não pode alterar a cor, aí é problema da qualidade do seu corante. A gente compra sempre as 3 cores primárias, tá? A partir do vermelho, do azul e do amarelo, você vai conseguir uma infinidade de outras cores. Principalmente na saboaria terapêutica, a gente utiliza bastante o verde. Mas não é necessário que você compre um corante verde. Você vai misturar o azul e o amarelo e vai obter o verde. Inclusive, lá dentro do meu curso de saboaria, nós fizemos um guia das cores, mostrando como é que faz essas combinações com essas 3 cores primárias para você obter outras cores. O corante, ele vem em frascos assim, ó. Podem ser menores, tem a partir de 100 ml. Esse aqui é um de 1 litro. Eu não recomendo que você compre no início, não será necessário, uns 100 ml já é suficiente. E eu comprei essas bisnaguinhas assim, porque na hora que a gente vai trabalhar, fica mais fácil da gente dosar o corante do que utilizar com essa tampa aqui que tem uma boca mais larga. Isso aqui também a gente compra aqueles de ketchup, facilmente acha naquelas lojas de R$ 1,99. Esses aqui seriam os corantes básicos, mas você pode optar por não usar corantes nos seus sabonetes, ou você pode optar por usar corantes naturais, que daí já é uma outra etapa lá, a gente trabalha com a espirulina, com o açafrão, com a própria aveia. Enfim, é um assunto que também eu abordo dentro do meu curso, formas de você dar cor aos sabonetes sem os corantes. E para que eu pudesse fazer um cálculo dessa matéria-prima em cima desses 4 kg de sabonete, eu fiz esse cálculo em cima da minha receita de sabonete de aveia e mel. Então, para esse sabonete, a gente utiliza 2 essências, aveia e mel. E nessa barra de aveia e mel, a gente utiliza mais a essência de aveia do que a essência de mel. A essência de mel é mais para dar um fundinho assim. Então, para nossa lista, eu coloquei 2 frascos de 100 ml da essência de aveia e 1 frasco de 100 ml da essência de mel. Então, com esses 300 ml de essência, você vai conseguir produzir o lote de 4 kg de sabonete. E agora vamos para os extratos. Os extratos vegetais, eles são extremamente importantes nos sabonetes, porque são eles que trazem as propriedades emolientes, hidratantes para a pele, para o cabelo. Então, para tornar o nosso produto fitoterápico, nós precisamos utilizar extratos de plantas dentro do nosso sabonete. E eles vêm nesses frasquinhos aqui. Então, para produzir este sabonete, nós vamos utilizar 2 frascos de extrato de 100 ml. Você pode utilizar extrato glicólico, extrato glicerinado, extrato fitoglicerinado. Eles têm valores diferentes. Nesta conta aqui, eu vou considerar o valor do extrato glicólico,
pois ele é o que tem o menor valor e a gente está fazendo aqui uma lista básica com o menor preço possível. Outra dica que eu tenho para te dar: compre extratos que sejam coringa, ou seja, extratos que você pode utilizar no início em todas as barras, como o extrato de aveia, o extrato de babosa, por exemplo. São 2 extratos excelentes para a gente iniciar na saboaria. Outro item que eu coloquei na nossa lista é o lauril. O lauril, ele é o responsável por fazer a espuma do sabonete e também para ajudar no processo de limpeza e remoção da gordura da pele. Existe o lauril tradicional, que ele é um líquido viscoso, transparente, que ele é o lauril mais utilizado por aí. Esse daí você pode comprar no frasco de 1 litro, porque a gente utiliza em todas as produções. Agora, se você for atuar no nicho natural, você tem que utilizar um outro tipo de lauril, como esse aqui, que é um lauril botânico. Ele é chamado de plantarém, lauril de milho, mas é um lauril natural que adequa bem nesse nicho. E como você deve imaginar, esse lauril é mais caro que o lauril tradicional. Então, na nossa lista, eu vou considerar o valor do lauril tradicional de 1 litro. E agora que a gente já viu os equipamentos necessários, a gente já viu as matérias-primas necessárias, agora nós vamos ver as embalagens, porque afinal de contas isso faz parte. Você não vai entregar o sabonete, né, assim puro na mão da pessoa, ou vai inventar de querer embalar com aquele filmito lá de mercado, que ele é super frágil, ele logo rasga e aí o seu sabonete vai ressecar. Eu coloquei na nossa lista o celofane Bob, porque este celofane, ele veio assim em pacotes de meio quilo. Ele é uma folha de celofane já recortadinha, ele tem um tamanho bem legal para os sabonetes e ele é uma embalagem que ele deixa o nosso sabonete com assim, bem apresentado, transparente, e ele não permite que entre ar dentro do sabonete. E isso é muito importante, porque à medida que o sabonete entra em contato com o ar, com o oxigênio, ele começa a evaporar o óleo essencial, se você colocou óleo essencial, as essências, os extratos, tudo isso é líquido. Outro fator que nós temos que levar em consideração é que a glicerina, ela atrai água. Então, em ambientes muito úmidos, ela vai trazer essa umidade para dentro dela e aí vai formar umas gotículas, como se o sabonete estivesse suando. E a embalagem é muito importante para isso, justamente para não deixar ela puxar essa umidade do ar. Então, por isso que eu não recomendo aqueles filmitos tradicionais que a gente utiliza na cozinha. Você pode até utilizar o celofane biodegradável, mas como você pode imaginar, é claro, ele é mais caro, então nós vamos fazer a conta em cima desse celofane aqui, que já é um produto maravilhoso, de ótima qualidade e que vai proteger o teu sabonete e vai deixar um acabamento super profissional. E agora que seu sabonete então já está pronto aí, já está embalado, o que falta? Falta a gente colocar uma etiqueta com os ingredientes dele, a data da validade e dizendo do que é esse sabonete, né, esse produto. Então a gente precisa sim calcular a etiqueta. A etiqueta você pode fazer em casa, se você tem um computador em casa. Se você tem uma impressora, você pode fazer ali no computador e aí imprimir na impressora de casa. E também tem uma outra opção, que é utilizar as etiquetas prontas, que já são vendidas nos fornecedores das matérias-primas. Então elas vão vir mais ou menos assim, ó. São etiquetas que já vêm, esse aqui tá escrito máscara hidratante, mas tem sabonete artesanal, também tem redondo, tem quadrado, tem colorido, tem um monte de coisa. É só você entrar lá e escolher a etiqueta. Já no caso do rótulo, tá? Que é onde você vai colocar os ingredientes, não adianta, aí você vai ter que imprimir alguma coisa ou mandar fazer uma gráfica. Então, como nós estamos aqui levantando os menores custos, eu vou colocar na nossa lista o papel que eu utilizo para imprimir as minhas etiquetas, porque ele precisa ser um papel fotográfico, autoadesivo, para você conseguir colar, e também a prova d'água, para quando a pessoa manipular o produto não manchar a tinta da impressora e ficar tudo borrado. Então, no cálculo das etiquetas dessa nossa lista, eu vou colocar o valor desse papel. Ó, você também pode fazer adesivos como estes numa gráfica, caso você deseje. Porém, para essa lista básica, nós vamos considerar aquilo que tem o menor preço possível. E o menor preço possível a gente vai conseguir exatamente com as etiquetinhas prontas. Então, um pacotinho com 10 etiquetas
sai por um preço bem razoável e o seu sabonete vai ficar com um acabamento muito lindo e profissional já desde o primeiro lote. Então são esses os itens básicos necessários que você precisa adquirir para iniciar hoje ainda a sua produção de sabonetes artesanais aí na sua casa. Pode ver que não é muita coisa, são coisas relativamente baratas para iniciar um negócio. É uma quantidade de matéria-prima suficiente para você fazer as suas primeiras encomendas, fazer os seus primeiros testes. Eu vou colocar aqui no cantinho do vídeo a nossa lista então completa, a lista básica, com todos os itens e o valor de cada um deles, de quanto que eu paguei. E como você pode perceber, na nossa lista de compras básicas eu incluí todo o material de apoio e os utensílios, mais a matéria-prima para fazer os sabonetes, mais as embalagens, e o custo total deu R$ 424,79. Ou seja, dá para começar já a fabricar os sabonetes com menos de R$ 500. Geralmente a gente não consegue abrir um negócio próprio investindo tão pouco. E se você está iniciando na saboaria artesanal e está precisando de alguém para te ajudar nessa jornada, olha aqui embaixo no link da descrição. Tem um link para entrar no nosso curso de saboaria fitoterápica e fitoenergética aqui da Oficina de Gaia, que vai te dar aí uma mão, vai te ensinar o passo a passo para você iniciar essa jornada da saboaria com o pé direito, sem errar e fazendo produtos maravilhosos de alta qualidade. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essas dicas tenham te ajudado para você fazer uma compra inteligente e iniciar a sua saboaria sem desperdício, sem ficar comprando coisa que não precisa. Então não esquece de deixar o seu like pra gente, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque assim você será notificado toda vez que a gente colocar um vídeo novo. E se você tá aí querendo montar a sua saboaria e esse vídeo te ajudou, coloca uma hashtag aqui embaixo nos comentários, hashtag agora vai, que aí eu vou saber que você ficou até o final desse vídeo e que eu te ajudei de alguma forma a te incentivar a iniciar a sua produção de sabonetes artesanais. Posso garantir que você vai se apaixonar. Então era isso no vídeo de hoje. Eu espero te encontrar então no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!